E aí galera, tamo aí pra mais um vídeo, review de The Promised Neverland, episódio 7. Um episódio com uma porrada de informação. Muito bom, gostei do episódio, gostei como tudo foi se desenrolando. Toda a trama foi se desenrolando durante esse episódio, desde o comecinho, deles armando, né, deles conseguindo fazer aliança, deles suspeitando um do outro, e depois no desenrolar até o final do episódio, foi bom, gostei. Gostei da forma como foi conduzida. E vamos lá, começando pelas informações, eu gosto de começar pelas informações porque são muitas informações picotadas durante os diálogos, né? Não é só em um diálogo que acontece, nesse episódio em si, a gente teve informação em 2 diálogos com a irmã Crone. Então vamos lá, a primeira delas é que existe um microchip no peito da irmã Crone, cara. E não só isso, mas que ela também tinha a tatuagem, né? O número, assim como as crianças também têm. O fato de ter sido revelado primeiro a tatuagem da irmã Crone, a gente ter uma revelação a partir dela de que os adultos eles também passaram por esse mesmo processo, faz muito mais sentido pelo contexto em que cada uma das revelações foi feita. Porque no mangá a gente tem essa revelação partindo primeiro da Isabela, mas cabe pelo contexto ali, a revelação ter sido feita primeiro pela irmã Crone. Quem leu o mangá vai entender o que eu tô falando. Mas vamos seguir. Primeiro, ó. Segundo, né? O fato dela ter um microchip no coração, grudado no coração. E, cara, é um negócio assim, não tem jeito, filho. Não tem como, cara. Assim, é que é um prazo de validade. Se você não conseguiu fugir até os seus 12 anos, realmente não tem mais o que fazer. Você vai ficar a sua vida inteira ali. E outro detalhe, outra informação também. Ela tem 26 anos, show de bola, e a Isabela tem 31. Um detalhe que foi um questionamento que a Emma faz foi o fato de que a Isabela, ela tendo 31 anos, faz com que ela tivesse nascido antes da publicação daquele livro do Minerva, que foi em 2015. Ou seja, depois de tudo isso já começar a ser produzido, de ser feito mesmo, né, todas essas fazendas serem construídas, depois ainda existem pessoas publicando livros. E esse é um dos casos. Tanto que outra informação que a gente tem é de que existem humanos do lado de fora que trabalham a par, né, em pé de igualdade com os demônios nessa negociação. Claro que é uma situação de, olha, precisamos fazer com que funcione, então vamos trabalhar com vocês humanos. E além do fato dela também ter crescido numa fazenda, não foi naquela mesma fazenda. Então isso é outra informação importante que revela que tem outras fazendas também. O que mais que a gente tem? Acho que foi só isso mesmo. Eles fazem essa aliança, mas a Crone tenta passar muita impressão de que não, tudo bem, eu vou ajudar vocês, tal. Mas a Emma e tanto os outros também percebem que ela não está sendo tão amiguinha assim, porque ela quer de fato ajudar. E que se ela tiver a oportunidade, ela também vai puxar o tapete para eles, também vai mandar eles para a morte. Porque ela só não pode fazer isso, primeiro pelo acordo, né, pela garantia que eles têm, pelo fato do Ray ele também poder dedurar a irmã Crone para Isabela, mas também pelo fato de, por mais que a irmã Crone ela não possa dedurar para Isabela, ela também não pode dedurar para o pessoal que comanda do lado de fora, porque ela não tem prova. Ela não tem 3 coisas, né, que foram listadas. Ela não tem prova concreta disso, ela não tem poder e não tem credibilidade. O poder seria a autoridade máxima dentro da fazenda ali, e não tem credibilidade porque a Isabela está lá há mais tempo, está trabalhando lá há mais tempo, tem todo um histórico de produzir boas crianças, né, bons alimentos, então vão acreditar mais nela caso for uma situação de a palavra de cada um vale quanto. E isso faz com que a Crone ela tenha que ir atrás de alguma prova concreta para incriminar as crianças, e isso vai arrumar no que acontece mais pro final do episódio. E as crianças já percebem que a ferramenta que eles estão produzindo, que o Ray está produzindo, para fazer com que eles consigam quebrar o rastreador que tem na orelha deles, serve também como prova que a Crone quer, que a Crone quer também. Então eles precisam fazer esse equipamento, construir essa ferramenta e já usar logo de cara, porque senão não tem como ficar guardando para sempre, uma hora ela ia acabar descobrindo. Então eles chegam nessa dedução de que eles têm que reduzir o prazo aí para eles conseguirem sair de lá o mais cedo possível, e pelo menos o que foi dado como prazo, né, eram 6 dias a princípio, né, que faltavam, mas parece que eles têm a intenção de fugir antes disso mesmo. Ainda nesse diálogo que teve no começo do episódio com a Crone na floresta, a Emma ela toma a iniciativa, né, porque a gente viu Norma negociando com ela, etc. A Emma ela toma a iniciativa de realmente perguntar, peraí, é a garantia que você vai dar pra gente de que você não vai denunciar, né, de que você não vai estragar tudo. E aí, enfim, eles chegam à conclusão de que o Ray acaba sendo a chave para isso, porque ele pode denunciar tanto a irmã Crone, como a irmã Crone pode denunciar também o fato do Ray estar sendo um agente duplo.
Beleza, ele chegou nessa conclusão. Uma discussão que tem sido feita em relação a Emma é o papel dela como protagonista e como personagem feminina dentro da história. Porque eu até tinha comentado isso, né? Eu tinha respondido um comentário que tinham feito num dos meus reviews de The Promised Neverland em relação a isso, sobre o papel da Emma nesse sentido. Porque muitas vezes ela é representada como a personagem do grupinho que tem que fazer as perguntas para os outros explicarem, para a gente, telespectador, entender o que está sendo discutido, o que está sendo pensado, o que está sendo planejado. Só que o problema em relação a isso é que a Emma ela carrega dois estigmas, de certa forma. O primeiro deles é o protagonista de Shonen, que se a gente compara, por exemplo, com o Gon, que é a comparação que mais tem sido feita, por exemplo, né? O Gon ele também seria o personagem que ficaria lá perguntando as coisas e para tentar entender o que está acontecendo. E além disso também, de certa forma, por ela ser o personagem feminino, a gente pode estender a lógica nesse sentido, porque é comum em mangá shonen personagem feminino ter um pouco menos de destaque do que os personagens masculinos. Por mais que ela seja a protagonista, a gente pode considerar, através do histórico que a gente já tem de outros mangás, de inúmeras histórias, que isso também pode ter influenciado o fato de ela ser a que vai ficar perguntando e vai ficar meio perdida nas conversas. Isso não significa necessariamente que ela seja burra, até porque todos eles conseguem tirar nota máxima, né? Todos os três conseguem tirar nossa nota máxima, mas não significa que eles têm o mesmo nível de inteligência. Porque, por exemplo, como eu tinha respondido num comentário que tinham falado sobre isso, se eles fizessem um teste mais complicado, podia ser que, por exemplo, se a nota fosse de 0 a 15, em vez de 0 a 10, todo mundo tira 10 nesse teste, e vai lá um teste mais difícil e a pontuação fosse de 0 a 15. O Norman, por exemplo, poderia tirar 15, a Emma poderia tirar 10 ou 11. Então os dois eles estariam acima da média do que a Fazenda propõe como teste, mas ainda assim não necessariamente eles têm o mesmo nível de inteligência. Mas ainda assim não descarta essa discussão em relação a Emma, que eu acho até certo ponto válida sim. E por que eu tô falando isso? Porque nesse caso a situação é um pouco diferente, porque não tá sendo um diálogo convencional de tipo a Emma perguntando o que não sei o que vocês estão falando, o que vocês estão planejando. É uma situação mais séria, ela realmente encara, ela toma a iniciativa, que é bom ela ter feito isso, mas ainda assim carrega um pouco desse estigma que a gente viu durante os outros episódios, dela ser a que vai perguntar, dela ser a que não vai entender as coisas. E um detalhe que ficou faltando no anime, ainda sobre toda essa conversa que a gente teve nessa primeira parte desse episódio, foi o destaque pra Guilda e pro Dom, que na verdade eles nem tiveram no anime, eles simplesmente estavam lá. Eu nem lembro de eles terem falado alguma coisa, pra ser sincero. Vocês falaram foi completamente relevante, porque eles só estavam lá de poste pra ficar lá, olha só. E é isso na maioria das vezes, infelizmente. Mas a Crone, ela chega a falar pros dois que agradece a eles pelo fato deles terem pego a chave da Isabela e tal, etc. Porque isso fez com que ela descobrisse quem é que tava por trás de tudo aquilo, quem é que tava sendo cabeça de tudo, ou enfim, por trás de tudo que estava acontecendo. Ou duas das pessoas que estavam por trás. Então isso ajudou ela. Então ela faz um jeito meio irônico de tipo agradecer, sabe? Tipo, obrigado por vocês terem feito merda e tal. Isso me ajudou bastante e assim, isso fez com que a gente tivesse aqui, então acaba que gera um peso maior em cima deles, pelo fato deles, ai meu Deus, a gente fez merda mesmo, não devíamos ter feito isso. Mas eles são suavizados, né? Eles são acalmados e tranquilizados pelos outros, porque não, tudo bem e tal, já tá resolvido, então acaba ficando resolvida essa questão, mas ainda assim foi só para dar um pequeno destaque, uma função para esses dois personagens estarem lá, além de fazer com que depois a gente não precisasse ter um diálogo desses três principais, ou não, o Ray não tava lá, né, do Norman e da Emma, com os outros dois explicando tudo o que aconteceu no diálogo. Depois o segundo diálogo, que foi a Emma e o Norman, depois de terem sido convidados pela própria Crone, eles vão lá no quarto dela, no escritório dela, conversar com ela. E beleza, eles perguntam tudo aquilo, todas as informações que eu também falei no começo do vídeo. E o grande detalhe, que a Crone ela percebeu a forma como eles agiram quando ela foi e revelou o fato dos rastreadores estarem por trás da orelha. E realmente, se você para analisar o episódio, parece muito que eles estão só querendo testar. Então, onde é que fica o rastreador? Né? Ou rastreador no nosso corpo. Fica atrás da orelha. Muito bem, você está certa. Ficou muito isso, sabe? E realmente deu pra perceber, e realmente ela conseguiu perceber. E no finalzinho dessa conversa, ela fala, a Crone, ela pergunta se eles sabem sobre ele. Isso é curioso, eu falei outra vez aqui, quando esse nome foi citado em outro episódio, não lembro agora qual foi, mas é curioso. Eu vou repetir aqui porque vale muito a pena. Esse ele foi... Eu tava muito na dúvida e muito curioso pra saber como eles iam adaptar no anime, porque no mangá
não tem um nome escrito, é só um símbolo aleatório que não significa nada no nosso mundo, não é uma língua japonesa, chinesa, nenhum, não faz sentido, é só um monte de símbolo muito aleatório que é colocado, é como se a palavra não existisse e realmente, literalmente fosse incompreensível. Eu falei, mano, como é que eles vão adaptar isso pro anime se o personagem tem que falar o nome da pessoa, falar o que está escrito ali, sendo que se é incompreensível, eles têm que adaptar para alguma coisa, então eles colocaram como ele. Ele quem? Ele maiúsculo, porque significa alguma divindade dentro da história. E antes da desgraça acontecer, temos a Crone numa ceninha lá com um contraluz, né, se perguntando, né, por que eles mentiram e tal, tentando se questionar, tentando chegar a alguma conclusão. Nessa cena, a gente tem um momento de contraluz, né, vindo de lado. Não é mesmo contraluz, é contraluz pelo começo que a gente viu a cena, né, já que a gente viu a outra lateral da Crone, e nisso a gente pega o contraluz que tá vindo do lado oposto da câmera que a gente vê inicialmente. A luz, ela tá vindo assim. Eu fiquei incomodadinho com essa cena, porque depois quando ela é mostrada de costas, parece que a luz tá vindo de frente, né? A luz continua vindo do lado, do mesmo lado, só que o delinear que faz a luz no corpo dela parece que muda, parece que a luz está vindo de frente. E depois, enfim, vai mudando e eles não consertam isso exatamente. Depois, quando mostra de frente a luz, mostra também o delineado da luz em volta como se estivesse vindo de trás dela. Então, ficou um negócio meio esquisitinho. Foi um detalhezinho bobo, mas como o contra-luz estava muito evidente e eu mesmo gosto muito de reparar nessas coisas, né, de contra-luz, acaba que eu reparei nesse pequeno detalhe. No dia seguinte, ela vai investigar, né, tentar encontrar alguma prova e chega naquele papel. O papel, eu fiquei curioso para saber o que diabos tem naquele papel, porque eu não cheguei a ler o resto dos capítulos para saber se ia falar alguma coisa ou se o que realmente tinha falado. Enfim, era algo escrito, aparentemente, só que o que exatamente, sabe? Se talvez fosse um recado da Isabela, a gente sabe que aquilo foi armado pelo Ray para tentar distrair tanto a Crone quanto a Isabela para eles conseguirem fazer, né, executar o plano de investigação também deles, né, de conseguir saber como é o lado de fora das muralhas. Então ela vê esse papel, a gente não sabe o que exatamente. Eu fico perguntando, será realmente, tipo, como exatamente um papel vai conseguir incriminar ou as crianças ou a Isabela, no caso, né, principalmente a Isabela. Mas, logo em seguida, cara, a Isabela quando se mexe é realmente assim, exódia, é o exódio. Quando ela decide se mexer, não tem como você vencer, ela simplesmente vai conseguir. E ela dá a cartada final. E quase que literalmente porque ela dá uma carta para a irmã Crone que ela tinha recebido no meio do episódio quando ela vai pegar uma encomenda que tinham deixado lá, né, na porta do portão, na entrada do portão lá, uma maleta, etc, um caixote, e isso estava junto. Então a carta estava junto e ela vai lá e entrega ela. E a cena foi muito tipo assim, mano, a mulher puxa quase um canivete do bolso e falou, olha só, tá aqui a carta aqui, ó, abre aí, tem um recado aí pra você. Nossa senhora, mas agora, ó, adeus, já cumpriu o seu serviço. Você agora tava com a prova definitiva pra conseguir me incriminar? Só lamentos, não vai conseguir mais. Adeus pra você. O que será que vai acontecer com a irmã Crone? Vamos ver no episódio seguinte. Meu irmão, o bagulho ficou tenso e a Isabela começou a se mexer, filho. Então quando ela se mexe é porque o negócio vai ficar feio. Mas espero que você tenha gostado da análise. Deixa o like se você gostou do vídeo. Se inscreva no canal se você não conhece para acompanhar mais análises semanais de The Promised Neverland. Tem vídeo todo dia aqui no canal. Ativa o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau!